Nós da Music Television Brasileira e vocês estaremos assistindo a partir de agora algumas imagens inéditas de uma das bandas mais importantes do cenário pop nacional. Estou falando de Legião Urbana. Nosso querido produtor, o senhor Paulo Marchetti, andou vasculhando ali os arquivos da nossa Music Television e encontrou imagens inusitadas, como, por exemplo, trechos de shows gravados ao vivo, sim, shows realizados pela banda em Sorocaba, em São Paulo, e também alguns trechos de entrevistas dadas pelo senhor Renato Russo com suas tradicionais respostas debochadas. Estamos dando início, então, à nossa homenagem, sim, quando celebramos o aniversário de 1 ano da morte do senhor Renato Russo. Vamos, então, à homenagem. O nosso grupo, eu e o Bi, nós moramos em Brasília e acho que pela primeira vez, no que eu me lembre da história da música brasileira, está se dando atenção aos sons que são feitos fora do eixo Rio-São Paulo. E de Brasília está saindo ótimas bandas. E um exemplo vocês vão ter hoje aqui, para mim é muito legal apresentar eles, porque o compositor, que é o Renato, tem música no disco da gente, uma música dele, uma parceria. É um super compositor. Eu queria convidar vocês que estão aí atrás para virem para cá para dançar. Dado na guitarra, Bonfá na bateria, Renato no baixo. Legião Urbana. O pessoal estava cantando direto as suas letras. Você acha que se eles cantassem as mais longas, eles acompanhavam também? Ah, é porque a gente não cantou faroeste, mas assim, até faroeste eles cantam tudinho. Genial, acho que é isso. Ah, mas é por aí mesmo. Eu fui no show do Jesus and Mary Chain, não estava entendendo nada do que ele estava falando, mas cantei todas as letras. Sabia todas de cor? Sabia. Hoje em dia, se você for num show, quer dizer, tinha gente aqui hoje desde as 6 horas da manhã. Você faria esse sacrifício para que show? Hoje em dia, bem, os artistas pelos quais eu faria esse sacrifício, eu não precisaria fazer. Que seria o Jesus and Mary Chain,
The Cowboy Junkies, que nunca vai ter um público de, sabe, de estádio. Desses de ginásio, acho que o Prince e o Bowie. Bom, então você vai assistir o Bowie. Não precisa nem perguntar se você vai assistir o Bowie quando ele vier aqui. Vou, mas às vezes, assim, por exemplo, o Paul McCartney veio, me deu uma birra lá, eu não fui. Sabe? Não, às vezes eu fico assim, vai ter tanta gente lá, sabe? É meu ídolo especial, poxa, eu quero só eu estar lá assistindo. Sabe? Tava chovendo também, sabe? Então assim, se eu puder ir numa boa, e se eu sentir que a galera tá legal e tudo, aí eu vou. Mas assim, eu vou e fica todo mundo, Renato, autógrafo. Aí eu não posso assistir, sabe? Mas assim, o Bowie eu quero ver, Olha uma coisa, o show me parece ter umas referências smithianas, assim, assumidas ou não? Como assim? O jeito que você dança, as flores que você entra com elas no palco. Não sei, isso é mania, não é por causa do Morrissey, não. Flores porque eu gosto, porque desde que a gente fez o show no Rio, que foi no dia que o Cazuza morreu, eu entrei com flores. Aí eu acho que é uma vibração legal, porque tem uma coisa que acalma a galera, entendeu? Então em shows pequenos eu nunca faço isso. Mas um show para 50 mil pessoas, quanto mais calmo você puder passar, assim, o que você tem a dizer, melhor, sabe? E a minha dança é a dança do Jim Morrison. Só que eu sou desajeitado e fica parecendo que é o Morrissey. Mas assim, depende. Hoje que foi assim, sabe? Tipo assim, não sei, eu também não queria me cansar muito, aí eu mexi mais os braços. Mas pra quem não queria se cansar, acho que você se mexeu pra caramba, quer dizer, como eu não vi essa tua turnê, acho que você tá se mexendo mais do que antes ou não? E você não viu nada ainda. Genial, acho que é isso. Obrigado.
Hoje, 9h30 da noite. Free Jazz 97, ao vivo. Você vai assistir aos shows mais esperados do festival. Jamiroquai, um dos sons mais criativos da música atual. E Erykah Badu, a nova revelação do Rhythm and Blues. Free Jazz 97, ao vivo. Hoje, às 9h30 da noite, na MTV. Oceânica Vida. Quem tem, vive tranquilo. O que é essa? É dinheiro ou é cheque? MTV. Continuo pagando tudo até a última conta. Continuo pagando tudo até a última conta. O único cartão com MTV Club. Ingressos para shows, promoções e brindes. Você escolhe Visa ou Mastercard. Última conta. Continuo pagando tudo até a última conta. MTV Credit Card. Dá crédito pra você. Você acha que é fácil descobrir se o seu filho está usando drogas? Ele vai chegar com os olhos vermelhos e um comportamento estranho. Vai andar com amigos suspeitos e chegar de madrugada. Mas tem uma coisa que você não pode imaginar. Mãe, cheguei! 1 em cada 10 usuários experimentou drogas pela primeira vez entre 8 e 12 anos de idade. Drogas. Nem morto. Excelentíssimo senhor. Barraco MTV, nesta segunda. Reforma agrária. De que lado da cerca você está? Segunda, 9 da noite. Barraco MTV, onde mora a polêmica. Neste instante, o guarda-melo procura alguém para descontar sua raiva pelo seu baixo salário. Agora, o menino Arthur está pensando nas 1000 maneiras de passar a raiva do guarda-melo para frente. Mas, felizmente, Janete sabe que tem a quem recorrer para defendê-la das vicissitudes da vida e interromper este ciclo. O guarda-melo. Violência. Não passe essa bola para frente. Tem uma nova geração de bandas que usam instrumentos nordestinos, nem vêm do Nordeste. Raimundos, Mangue Boys, o Chico Sainz. Você acha que isso é de melhor que tem surgido no momento? O que de melhor tem surgido no momento? Olha, eu não posso falar porque de repente eu sou um dinossauro, né, gente? Tipo assim. Mas eu acho que é o máximo e, tipo, já estava na hora também de aparecer bandas novas. Porque, tipo, teve, digamos, né, as pessoas falam, teve aquela explosão em 81, 82, 83, que apareceu todo mundo, né? Barão, Kid de Abelha, Paralamas, Titãs, Engenheiros, Blitz, Lobão, Agente, e pai, não sei o que, e de repente ficou um hiato, demorou um tempão para aparecer gente nova, a gente virando dinossauro, né? Aí, tipo assim, pô, dinossauro tudo bem, mas assim, tava na hora de aparecer gente nova. Então, eu acho muito legal, eu gosto muito, assim, quando assim, parece que, assim, quando fica realmente difícil, é que as bandas realmente aparecem. E isso é uma loucura, porque, de repente, aí parece que dá uma coisa nas pessoas. Então, vamos fazer mesmo. É que nem a gente em Brasília, entende?
Talvez isso explique até o fato de não ter aparecido nada novo justamente quando as coisas estavam andando, que, sabe, que era fácil fazer show no circo, que, sabe, quando estava aparecendo MTV, não sei o que, de repente teve um hiato, sumiu tudo, aí o pessoal passou a trabalhar sozinho. Isso eu acho muito legal, sabe, o pessoal se organizar mesmo, juntar os amigos, as bandas e pá, ir em frente e fazer. Você já escutou o Chico Science, o Raimundos, já ouviu esse som? Eu gosto dos Raimundos, eu gosto muito dos Raimundos. De Brasília eu gosto do Low Dream. Eu conheço pouco, eu não posso falar, fica parecendo Mick Jagger falando, eu conheço Living Colour, sabe, eu não posso falar que eu conheço, quem conhece os lances mais é o Dado acompanha legal, porque ele produz as bandas e tudo, né? Vamos ver assim, sei lá, eu prefiro não falar o nome de nenhuma banda, porque realmente assim eu não conheço. Eu gosto muito das bandas que cantam em português, eu acho assim que cantar em inglês é muito fácil, sabe? E agora está se voltando a cantar essas bandas novas. Né? Por isso que essas bandas são legais, cantar em português. Eu não tenho nada contra quem canta em inglês, né? Porque eu até entendo, mas dá agonia, porque tipo, eu entendo inglês, mas eu não entendo o que essas bandas cantam em inglês, sabe? Se fosse o Sepultura, por exemplo, que, sabe, fez um trabalho e eles foram contra tudo e contra todos, sabe? Agora, eu sinto que o que aparece é assim, vamos cantar em inglês porque deu certo. Não, vamos cantar em inglês porque a gente acredita nisso, né? Sabe, que nem o Sepultura, essas outras bandas. Você queimando minha camisa. Gostava de novela e jogava futebol de cordão.
hoje, 9h30 da noite. Free Jazz 97, ao vivo. Você vai assistir aos shows mais esperados do festival. Jamiroquai, um dos sons mais criativos da música atual. E Erykah Badu, a nova revelação do Rhythm and Blues. Free Jazz 97, ao vivo, hoje, às 9h30 da noite, na MTV. Primavera, verão, Ramaria. Para garotas como você. Vai ser dada a largada para mais um Top 20 Brasil. Toda semana você liga e aposta no seu videoclipe favorito. E no final de semana você confere aqui as 20 bandas que chegaram ao nosso top. De olho na bandeirada. Vamos correr, vamos correr. Cuidado com os azarões. Sábado às 7 da noite, reapresentação domingo à 1 da tarde. Top 20 Brasil, só na sua MTV. Bonanza Júnior. Ai, se eu fosse o Ozzy Osbourne. Ai, se eu fosse o Jimi Hendrix. Já sei o que tá faltando. O videoclipe. Podem deixar. Eu vou dirigir o clipe de vocês. Vistam logo esses trajes. Porra, nem fodendo. Que é isso? Propõe. Tá, e agora? Agora eu vou sodomizar vocês. Bárbara, mãe, Bárbara! Dona Úrsula, o clipe! Está bem, mas vocês têm que fazer cara de bravo. Assim, ó. Vamos começar logo essa bagaça! Bonanza Júnior! Luzes piscando, ação! Hudon, faz favor, a dona Úrsula morreu! Morri nada, minha filha. Gostei. Garota enxaqueira, garota enxaqueira. Olhe, eu sou uma rosquinha humana, garota enxaqueca. Eu acho que eu tô preso, garota enxaqueca. Garota enxaqueca? We'll have sunny skies, happy melodies and chocolate pies. There'll be no more flus, nasty smells or ugly shoes. Tasty lunch for free, yes, I promise that's the way life will be. When every channel is MTV. One, two, cha-cha-cha, let's do cha-cha-cha. Me and you, cha-cha-cha, do-do. Bem, o lado A é 29, a fonte do espírito, perfeição, passeio da Boa Vista, descobrimento do Brasil e os barcos. O lado 2 é vamos fazer um filme, Os Anjos, Um Dia Perfeito, Giz, Love in the Afternoon, La Nova Juventude, só por hoje. Tem guitarras, violão, bandolim, voz, bateria. Vamos celebrar essa lembra um pouco a Tempos, eu acho. Todas as nações. Acho que é uma música pesada do disco, né? Baixo, guitarra e bateria. O que a gente ouve é o rhythm track original que o Bonfá tinha feito numa fita cassete. E a letra é uma lista, né, de coisas. Eu fiz uma lista de todas as coisas assim. Algumas coisas eu não citei para justamente não mexer em ninho de vespa, né? Então, por exemplo, eu não sei se alguém já percebeu, eu não cito os militares. Vamos celebrar com um instrumental que a gente, a princípio, fez para um grupo de dança dos amigos nossos em Brasília, chamado Em Dança. Uma das músicas mais interessantes do disco, porque ela mistura bem um lado eletrônico
misturado com um lado totalmente acústico, assim, com violão e um teminha de bandolim. Os Bascos é uma música que a gente ficou, pô, vamos fazer uma coisa tipo Doll by Doll. A gente não pegou, assim, a coisa do som do Doll by Doll, mas a coisa da estrutura. Que, assim, eles usam estruturas bem simples, mas, assim, são extremamente ricas, porque a música vai crescendo e virando, começa de um jeito, vai virando outra coisa, são umas coisas meio dramáticas, assim. É uma música do Renato, que é até bem antiga, assim. Se chamava Splash. Ele fez uma excursão que a gente fez no sul do Brasil, em 86, uma vez assim, lançando 2. Fala assim da estupidez humana, mas de uma maneira muito mais simples e direta, assim, de repente até direcionada às crianças. Fala de assim, as pessoas, os amigos se encontrando num domingo, pode ser num domingo, na casa de alguém, comendo um churrasco ou qualquer coisa assim. Sendo que o cara quase morreu há 32 horas atrás, né? Essa música é sobre isso, é sobre um relacionamento que acabou. Todo disco é sobre isso. É a pessoa se lembrando da infância por causa dessa coisa, né? E no final o cara fala, pois é, tipo, agora eu tô começando a gostar de uma outra pessoa, mas mesmo assim eu não vou me esquecer de você. É sobre um carinha que eu conheci, um super amigo meu, chamado Luiz. Mataram, assim. Isso eu só soube um tempão depois. Mas eu pensei muito também no Tavinho, que é o baixista que tocava com a gente, o Tavinho Fialho. O disco, em certa parte, é dedicado a ele também. É uma coletânea de poemas do Pier Paolo Pasolini e a música é do Dado e do Mofá. Essa, sim, é o tema que fecha o disco, é Resposta para 29. No 29 tá lá o cara falando que, sabe, se embriagou não sei quantas 29 vezes, morreu, tudo. Aí nesse, tipo assim, é a pessoa decidindo, olha, só por hoje eu vou ficar legal. Agora a gente vai tocar uma música que é sobre todos nós, como sempre. Joãozinho, vocal. Essa é pra você.
antes de falar alguma coisa sobre o show de hoje? Ah, eu achei super legal. Não, não é verdade. Fala a verdade. Ah, foi super legal. Mais 2 desses eu compro meu apartamento. Amanhã tem a impressão que vai ser melhor? Eu não sei dizer, porque a gente sempre se esforça. Todos eles, né? Assim, cada um é sempre uma apresentação nova e tudo. A vantagem de amanhã é que a gente vai poder corrigir algumas coisinhas que ninguém percebeu, mas que a nível técnico, de palco, sabe? A gente, assim, vai tentar corrigir amanhã. Questão de volume de retorno, mas isso é uma coisa que ninguém percebe, porque lá na frente, assim, foi tudo perfeito. Tá. Mas isso é mais uma questão, assim, técnica. Mas tirando isso, eu achei fabuloso, assim, adoro tocar em São Paulo. Escuta aqui, mas antes de você fazer esse show, acho que o maior que você tinha feito foi no Rio. Quer dizer, de alguma maneira esse teve mais impacto que o do Rio pra você, não? Bem, você faz perguntas difíceis, porque cada lugar é diferente. É a mesma coisa que perguntar, qual, assim, por exemplo, assim, dos teus filhos, qual o seu filho favorito? Entendeu? Cada lugar é diferente, cada lugar tem as coisas, suas características e tudo. O público é diferente, a reação é diferente. Mas, graças a Deus, tem sempre sido legal, tem sempre sido positivo. Sim, mas o que eu estou te perguntando é uma questão de tamanho. Esse, sem dúvida, foi o maior show que o Legião já fez. Não, do Rio foi maior. Quantas pessoas tiveram no Rio? Aqui tinha 48 mil, no Rio tinha 52. Bom, tinha a impressão que tinha 60 mil hoje, quer dizer, mas a responsabilidade é a mesma. 60 mil? Nossa! Quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo, todos os dias antes de dormir. Lembro e esqueço como foi o dia.
Hoje, 9h30 da noite. Free Jazz 97, ao vivo. Você vai assistir aos shows mais esperados do festival. Jamiroquai, um dos sons mais criativos da música atual. E Erykah Badu, a nova revelação do Rhythm and Blues. Free Jazz 97, ao vivo. Hoje, às 9h30 da noite, na MTV. Maraolo, você em todos os sentidos. O seu nome é Gal. Você tem que acreditar em mim. Gal Costa Acústico MTV. Os grandes sucessos da MPB na voz da maior cantora do Brasil. Você precisa saber da piscina. Já fazem parte do que eu sou agora. Gal Costa Acústico MTV. Em CD e home video. Um lançamento MTV e BMG. Entre em movimento. Sintonize a paisagem. MTV na estrada. A intimidade das turnês. Nesta quinta, Shakira, de pés descalços. A passagem pelo Brasil da nova musa do pop latino. O espanhol tá quebrando as barreiras. MTV na estrada. Quinta, 11 da noite. Na MTV, uma casa sobre rodas. Lei da ação e reação. Você consome drogas. Drogas consomem você.
Eu acredito que, pelo menos a Legião Urbana, a gente funciona de um jeito que a gente começou com punk, era underground, de repente fez sucesso. Então a gente virou uma espécie de uma banda meio híbrida. A gente faz os discos não são iguais, entende? Embora tenha, assim, é sempre aquelas baladas, aquela coisa, ele já é o homem lá, cantando de novo. Mas assim, varia um pouco aqui, varia um pouco ali. E hoje em dia tem mais essa coisa mais compacta, que de repente, assim, a banda tem uma linha determinada. Eu acho isso super interessante. Acho isso bem interessante, sabe? Então, por exemplo, assim, o Titãs é um bom exemplo disso, que antigamente eles tinham um som super variado e hoje em dia, de repente, o estilo musical deles tá mais conciso. Então, eles fazem, assim, uma coisa mais parecida, né? Eu acho que a gente, por a gente ter um público muito grande, assim, a gente tenta variar. O disco tá muito variado. Tem balada, tem coisa pesada, tem coisa lenta, tem coisa com swing, sabe? Tem coisa com citra, com bandolim, com guitarras, com teclados e tudo. Mas assim, olha, eu acho que, sabe, a pessoa fazendo o que tiver a fim de fazer, sabe, tá limpo. E quanto mais gente tiver, melhor. Quanto mais gente tiver se dando bem, melhor, entendeu? É melhor para todo mundo. Porque aqui no Brasil tem uma coisa que é assim, é uma briga pelo espaço. Entende? Isso é uma bobagem, não tem que ter uma briga pelo espaço, tem que ter uma briga por espaço. O espaço é de todo mundo, entendeu? Não é assim, aí assim, não, eu quero o espaço daquela pessoa. Não, eu quero espaço para mim, sabe? Eu acho assim bacana estar vendo essa reavaliação assim da música brasileira e tudo, porque a gente, pelo menos, a minha geração, pelo menos o povo de Brasília, a gente era snob metido, assim, não ouvia som nacional, gente, detestava, sabe? Aquele pessoal cantando a ternura da vida. Aí dá no mesmo, né? Tipo assim, com quase 10 anos de carreira, a gente tá fazendo exatamente, só que assim, a ternura da vida. Sei lá. Vocês querem saber de uma coisa? Eu acho que vai dar tudo certo mesmo. Porque nós merecemos. Deixa esses babacas continuarem desse jeito. A gente é legal. Ou...
esses dias atrás eu estava assim, no dia, né, a gente ficou, eu tentei dar uma fugida e tal, mas aí eu cheguei à conclusão que de repente, eu estava na casa do Renato, aí eu falei que, quando me perguntaram alguma coisa, eu falei, olha, o pouco que eu conheço do Renato, não sei o quê, eu acho que isso. Aí o rapaz falou assim, olha, como o pouco que você conhece? Aí eu me toquei, falei assim, mesmo que eu não conheça muito, eu era uma pessoa que estava bem próxima. Apesar da gente se reunir pouco para fazer os discos, se reunir em períodos muito grandes, a gente tinha uma ligação muito grande, afinal, desde 77, que eu conheço o Renato, que a gente toca junto. Deixa eu pensar um pouquinho, eu quero falar isso. Então isso, aí eu falei assim, eu acho que tá na hora, assim, eu queria dar um basta, mesmo porque quando aconteceu isso, eu queria fugir um pouco, porque a gente sabia que ia ficar, mesmo a ideia da gente marcar essa coletiva, né, no caso, era justamente para esclarecer algumas coisas, justamente essas perguntas, se vai continuar a Legião ou não, mas na verdade o que eu queria falar, na verdade, na época era isso, porque quando eu estava lá na casa do Renato, eu vi o movimento da imprensa e tal, isso me deixou muito assim, apesar da gente ver essas coisas acontecerem, digo assim, quando o Renato morreu, né? Na casa dele, assim, e a imprensa estava lá marcando em cima e tal. Isso, a gente está acostumado, a gente sabe disso, mas tem uma maioria de uma imprensa muito mal educada, sem no caso, o mínimo respeito. Eu fiquei puto com isso. E eu vi uma coisa na televisão, no mesmo dia eu falei, olha, eu não vou ver nada, não quero ver. Eu vi o Jornal Nacional aí e vi umas coisas falando que o Renato não tinha desistido de lutar, na verdade. Eu acompanhei essas coisas e eu sei muito bem que ele não desistiu de lutar nem um pouco, entende? Nem um segundo. Ele foi vítima, foi consumido até o final. E queria dizer isso, porque já que eu era uma pessoa assim, realmente, as pessoas ficam querendo ouvir quem estava próximo dele alguma coisa, né? E eu queria passar justamente as coisas mais legais, entendeu, dele, que o Renato era uma pessoa super humana e que eu admirava demais e, sabe, não sei como é que eu vou falar esse tipo de coisa, na verdade. Eu quis dizer isso na hora, justamente para evitar essas especulações assim, mas... Tá, muito obrigada, Dolfá.